Olá, meu nome é Sebastião Ernesto, eu sou médico anestesiologista e vou falar sobre os efeitos do sistema nervoso simpático e sobre alguns órgãos e sistemas. Aqui, começando a falar sobre o coração, a gente sabe que o coração tem na sua parte de inervação simpática a representação de dois receptores, dois grupos de receptores principais, que são os receptores alfa e beta, sendo que cerca de 20% dos receptores eh, simpáticos presentes no coração são receptores alfa e cerca de 80% são os receptores beta. A partir dos gânglios cervicais, a inervação simpática chega ali, então, para inervar tanto as vias de condução, o nódulo sinusal, as vias sinoatriais e o nódulo atrioventricular, as vias ventriculares de ativação, assim como os miócitos, o próprio miocárdio é inervado é inervado pelo sistema nervoso autônomo simpático através da estimulação desses dois receptores. A chegada dessa inervação simpática a partir dos gânglios cervicais deve se fazer presente, deve ser bem entendida, que esses gânglios cervicais eles se originam de fibras pré-ganglionares que saem a partir da medula torácica. A gente lembra que o sistema nervoso simpático é tóraco-lombar, ele começa ali em T1, vai até L2 em geral, podendo ter contribuição um pouco de C8 ou até de L3, mas em geral a, o segmento responsável pela inervação do sistema nervoso simpático é a partir de T1 até L2. E essa representação dos gânglios cervicais, aqui está representado C1, C2 e C3, na verdade, isso faz referência à altura de referência das vértebras, onde eles se associam em termos apenas de referência anatômica, apenas de altura no corpo humano. Então, as fibras pré-ganglionares que saem ali dos primeiros segmentos torácicos, eles ascendem. A gente lembra que as fibras pré-ganglionares do sistema nervoso simpático, elas saem da medula e vão fazer sinapse com a fibra pós-ganglionar em um gânglio na mesma altura ou em um gânglio abaixo, em algum nível abaixo daquela altura de onde ele saiu, ou acima. No caso dos gânglios cervicais, as fibras pré-ganglionares saem dos primeiros segmentos torácicos e ascendem para fazer sinapse ali com as fibras pós-sinápticas que vão inervar o coração e outras estruturas, como a gente vai ver posteriormente. Aqui vai se dividir em gânglio cervical superior, médio e inferior, sendo esse inferior também chamado de cérvico torácico ou de gânglio estrelado. E essa inervação, então, vai servir para ativar as vias de condução e o miocárdio na intenção de aumentar a velocidade de contração, a frequência de contração e a força de contração. Esses conceitos já têm denominação específica, onde o aumento da frequência é um efeito cronotrópico, o aumento da força é um efeito inotrópico e o aumento da velocidade de condução do potencial de ação pelas vias de condução é o efeito dromotrópico. A partir disso, então, o conhecimento de que os gânglios simpáticos cervicais, que são aqueles que surgem ali a partir daqueles gânglios formados pelas fibras pré-ganglionares que subiram, ascenderam ali na cadeia ganglionar paravertebral, então, vão formar o gânglio cervical superior, o gânglio cervical médio e o inferior, ou, como foi dito, cérvico torácico ou gânglio estrelado. Aqui no gânglio superior, a gente tem inervação para os olhos, onde vai ser importante na produção da midríase, da abertura, da dilatação da pupila. As glândulas lacrimais, sudoríparas,
há uma derivação de fibras para a inervação do coração. O nervo cardíaco superior vai sair dali de cima para se juntar com nervos lá de baixo para inervar o coração, e a inervação de vasos sanguíneos, principalmente a nível de polo cefálico, que vai então agir na intenção de provocar vasoconstrição quando há estimulação simpática ali. No gânglio cervical médio vai inervar o coração, tireoide, vasos sanguíneos, e o gânglio cervical inferior vai inervar coração, pulmões, vasos sanguíneos, principalmente intratorácicos. Vai servir também para ativar a glândula pineal na produção de melatonina, importante na construção do ciclo circadiano, onde o surgimento de períodos de sono e vigília, e também as glândulas sudoríparas. Então, esse conjunto de gânglios, vejam que existem fibras que são destinadas ao coração, provenientes de todos eles. Então, esses gânglios são formados ali e vão produzir o nervo cardíaco superior, o médio e o vertebral inferior, que vão ali suprir a inervação autonômica simpática, enquanto o nervo vago sai lá de cima, né, o 10º par craniano, para fazer a inervação parasimpática. Esse balanço entre inervação simpática e parasimpática que vai levar a uma estabilização em condições de normalidade, numa frequência cardíaca saudável, que pode ser alterada em condições patológicas ou em vigência de medicação. Lembramos aqui as fibras pré-ganglionares, que são fibras B, que eles se originam ali da coluna intermédia lateral do H medular, que vai, então, se direcionar ao gânglio, ou a outros gânglios ou a plexos, mas, enfim, vai haver, aqui na maioria deles, o direcionamento para algum desses gânglios, na mesma altura ou em altura diferente, para ela, que é uma fibra pré-ganglionar, fibra B, fibra mielinizada, vai fazer a sinapse com a fibra pós-ganglionar, que é uma fibra C, não mielinizada, de condução mais lenta, para inervar as diversas estruturas, no caso aqui, a inervação do coração. Nesse diapositivo, as diversas vias de estímulo ao coração, aqui também representadas as vias parasimpáticas, principalmente pelo glossofaríngeo vago, e a inervação simpática originária aqui principalmente dos gânglios cervicais, que vão servir para a inervação simpática do coração. E as fibras aferentes, chegando lá com os diversos recados, as diversas mensagens, para que sejam, então, processadas ou a nível do próprio coração, como vai ser visto posteriormente, pelo sistema nervoso autonômico intrínseco do coração, ou a nível de tórax, principalmente pelo gânglio estrelado, a nível de medula, pelos interneurônios, que também ajudam no processamento ali, ou através de ativação e processamento de estruturas superiores, como a gente viu o sistema límbico, através do córtex insular, a amígdala, através do córtex anterior, a região pré-frontal, e diversas outras estruturas que vão servir para trazer mensagens, sejam mensagens conscientes ou não, para, na interação complexa com várias estruturas, o hipotálamo, tálamo, o núcleo do trato solitário e outros, e aí a interação para ver a resposta descendente, seja uma resposta descendente direta para o coração ou uma resposta direta para modulação do controle dessas respostas. Aqui o plexo cardíaco, que recebe as fibras, sejam as fibras longas, simpáticas, que vêm lá de cima, né? As fibras simpáticas, a gente sabe que as fibras pós-ganglionares simpáticas são longas, não mielinizadas, elas fazem sinapse lá em cima com as fibras pré-ganglionar e descem por um trajeto mais longo
do que as fibras pós-ganglionares parasimpáticas, que fazem sinapse lá perto do órgão que vai ser estimulado ou inibido pelas diversas fibras, então. E esse plexo cardíaco, então, ele recebe todas essas fibras que vão, e vai servir de um entreposto na troca de informações aferentes que vão para as vias superiores ou eferentes que descem para modular ou provocar alguma resposta. Nesse diapositivo, a comparação entre as respostas simpáticas e parasimpáticas, lembrando que a estimulação parasimpática vai reduzir a frequência cardíaca, a força de contração, vai ter uma resposta de inibição de processos inflamatórios, vai ter uma diminuição da velocidade de condução nas vias de condução e vai ter um aumento parasimpático induzido da quantidade de óxido nítrico, levando à vasodilatação, diminuição da resistência periférica, aumentando o tempo de condução, o tempo de disparo de estímulos nascentes no nódulo sinusal, o tempo de condução pelas vias de condução, um maior tempo de condução, inclusive no nódulo atrioventricular, e uma diminuição do período refratário ventricular. Enquanto isso, a estimulação simpática vai aumentar a frequência cardíaca, vai aumentar a heterogeneidade de respostas e de tempo de período refratário das várias células, possibilitando no estímulo simpático mais intenso o aparecimento de fenômeno de reentrada, aumento do risco de arritmia, aumentando a duração do potencial de ação, ao mesmo tempo que aumenta a frequência de disparo do nódulo sinoatrial e a velocidade de condução pelas vias de condução, inclusive no nódulo atrioventricular. Uma das facetas que não devemos esquecer é a existência do sistema nervoso autônomo intrínseco do coração, que é representado por vários gânglios espalhados ali na face posterior e base do coração, em volta dos vasos pulmonares, que fazem a interação entre estímulos de aumento ou redução de dilatação de átrios e grandes vasos, já na produção de resposta de aumento ou redução da frequência de acordo com o retorno venoso, e possibilitando, inclusive, o surgimento ali, em algumas situações, seja de fibrose, doença congênita ou outros, o surgimento de focos de arritmia, que muitas vezes são sujeitos são submetidos à ablação por radiofrequência para inativação daqueles focos de arritmia que muitas vezes surgem a partir desses gânglios. Então, dessa forma, a gente tem uma série de limites, de níveis hierárquicos de controle da atividade cardíaca, desde do sistema nervoso autonômico intrínseco do coração, que foi visto, são os reflexos intracardíacos, os reflexos torácicos a partir do gânglio estrelado, os reflexos medulares através da existência de interneurônios que modulam as respostas reflexas a esse nível, e os níveis superiores que partem desde o telencéfalo, com a região pré-frontal sendo importante no surgimento de estímulos à modulação ou estimulação de atividade a níveis inferiores a ele, como tálamo, hipotálamo, os núcleos cardioinibidores e cardioaceleradores, e também o trânsito hipotalâmico de aferências e eferências, também manipulando e gerenciando todo esse estado de coisas. Isso no meio do caminho, tendo o controle a nível de tronco cerebral, que vai fazer a interação entre essas diversas informações e o processamento disso para estimular ou inibir estruturas simpáticas ou parasimpáticas, como está representado aqui. Lembrando que há uma aferência que vai subir ali pelas vias tanto simpáticas quanto parasimpáticas, e antes disso vai haver a possibilidade de interação
entre respostas a estímulos existentes ali nas próprias câmaras, nos diversos gânglios do sistema autonômico intrínseco do coração, a abordagem e o controle a nível torácico, principalmente pelo gânglio estrelado, e o controle a nível superior na interação entre núcleo do trato solitário, núcleo dorsal do vago, as fibras que vão que vão sofrer interação e processamento das informações para haver modulação da resposta, que vai tender sempre a responder principalmente a estímulos periféricos, como aqueles que são provenientes dos baros e quimiorreceptores aórticos e carotídeos, que vão aumentar a intensidade do tônus simpático em condições de diminuição da pressão arterial com diminuição do estiramento de barorreceptores, diminuição da oximetria, da pressão parcial de O2, aumento da pressão parcial de CO2 e também a interferência de barorreceptores renais e também de receptores existentes na musculatura estriada, que vão gerar informações para ser também é, é, colocadas na grande fórmula de processamento para que haja aumento ou diminuição da atividade simpática. Então, a atividade simpática sempre vai ser ativada para ou aumentar a frequência cardíaca, para aumentar a pressão arterial, compensar estados hipovolêmicos, compensar estados hipoxêmicos e estados hipercárbicos, fazendo com que haja, então, uma tentativa fisiológica de restauração do estado de normalidade. Em relação às coronárias, a gente sabe que existe uma diferença dependendo da região das coronárias. Os grandes vasos coronarianos são vasos que respondem muito pouco pela resistência ao fluxo sanguíneo coronariano, cerca apenas de 5% dessa resistência é derivada de atividade nas grandes artérias coronarianas e naquelas menores, abaixo em torno de 100 micrômetros de diâmetro, são as que realmente vão responder pela resistência ao fluxo sanguíneo coronariano. Então, os grandes vasos eles são mais repletos de receptores alfa-1 e beta-1, mas que a ativação de beta-1 não vai gerar vasodilatação, mas vai contribuir para aumento da atividade da atividade contrátil no coração. E nos grandes vasos coronarianos, a principal atividade seria em receptor alfa-1, que vai induzir aumento da resistência, mas contribuindo muito pouco para a resistência total da árvore coronariana. Enquanto isso, os vasos de menor calibre vão ser possuidores dos receptores alfa-2 e beta-2, e o aumento da população de receptores beta-2, ou o aumento, perdão, do estímulo dos receptores beta-2, que ocorre principalmente nas situações de aumento do estresse por hipovolemia ou por outras questões, vai fazer com que haja dilatação e aumento do fluxo sanguíneo coronariano, atendendo ao aumento da miocárdica por oxigênio, já que nessas situações o estímulo adrenérgico vai aumentar a frequência e a força de contração com maior consumo de oxigênio pelo miocárdio. Então, essa vasodilatação por estímulo do receptor beta-2 é muito bem-vinda. Mas uma coisa que acontece desfavorável nas situações de isquemia é que ocorre aumento da população de receptores alfa-1, e aí esse aumento da população de alfa-1 tende a produzir aumento da frequência e da força de contração numa tentativa de aumentar o fornecimento de oxigênio ao miocárdio que se encontra em situação deficitária, mas em algumas situações isso provoca um desbalanço entre consumo
e oferta e consumo de oxigênio do miocárdio. Então, é muito importante o controle da ativação de receptores alfa para não se aumentar muito a intensidade dessa resistência vascular coronariana, que pode levar a prejuízo. Lembrando sempre que as artérias epicárdicas elas são mais importantes na condução do que na resistência, e as artérias de pequeno calibre são as que são responsáveis por aumento da resistência na situação de aumento do estímulo alfa. Em relação ao miocárdio, existe, então, como vimos, a maior população de receptor beta do que receptor alfa, mas existem receptores alfa também ali. Então, coronárias, vasos, miocárdio e vasos são setores que, onde o estímulo do receptor beta, alfa 1, vai levar, então, a aumento da resistência periférica e aumento da contração miocárdica. Mas como os receptores beta são os mais populosos ali, como a gente viu, 80% dos casos são beta, o estímulo de beta 1 vai aumentar a força de contração miocárdica, vai aumentar o estímulo e a produção de disparo, a velocidade de disparo do nódulo sinusal e a velocidade de condução no sistema de condução ventricular. Em relação aos receptores beta-2, é importante lembrar que os receptores beta-2 eles têm pouca influência da norepinefrina, mas em situações de grande estresse, onde a produção e liberação de epinefrina na circulação pela suprarrenal, a epinefrina tem uma atividade muito intensa em receptores beta-2. Então, apesar da adrenalina, da epinefrina aumentar por estímulo beta-1, a força de contração e a velocidade de contração miocárdica, ela também vai produzir uma vasodilatação, então a resposta hipertensora da adrenalina é um pouco menos intensa do que a resposta hipertensora da noradrenalina, que tem uma ação muito mais alfa do que beta, o contrário da adrenalina. E lembrar também que os receptores beta-2 pré-sinápticos, em qualquer situação, vai ser sempre a estimulação dos receptores beta-2 pré-sinápticos vai induzir sempre ao aumento da liberação de neurotransmissor na fenda sináptica. Ele induz, quando estimulado, ele induz a um mecanismo de feedback positivo. A dopamina é outra substância catecolinérgica que é utilizada em algumas situações e que tem, dependendo da dose, a possibilidade de ação em 3 tipos de receptores. Em doses pequenas, ela tem uma ação principal em receptores dopaminérgicos, levando a vasodilatação, principalmente esplâncnica e renal. No passado, se acreditava que essa vasodilatação renal seria protetora, já que aumentaria o fluxo sanguíneo renal e em pacientes com risco de desenvolver insuficiência renal, a utilização de doses chamadas renais de dopamina poderia ser benéfica. Mas diversos trabalhos já refutaram essa teoria e algumas revisões sistemáticas mostraram que a dopamina, mesmo nas chamadas doses renais, não traz desfecho positivo para os pacientes em risco. Então, foi uma conduta, entre aspas, protetora que se viu que não tem sentido e foi abandonada. Mas a utilização em pequenas doses da dopamina, até 3, 4 microgramas por quilo por minuto, vai levar à diminuição da resistência vascular periférica, tendendo a melhorar a performance cardíaca, já que vai diminuir a pós-carga. A utilização de doses um pouco menores, em torno de 5 a 10 microgramas por quilo minuto, vai estimular também receptores beta, melhorando a força de contração, a velocidade de contração, e com a vasodilatação produzida, pode levar a um aumento do débito cardíaco. Em casos de hipotensão extrema, onde não haja resposta adequada com essas doses mencionadas, o aumento da dose
da dopamina pode levar também a estímulo em receptores alfa, com vasoconstrição e aumento da resistência vascular periférica. Então, a dopamina ela tem essa versatilidade, mas, por ser versátil, ela muitas vezes se torna inespecífica e a sua utilização foi, ao longo do tempo, sendo substituída por drogas de ação mais específica. Nesse quadro, a gente tem uma relação grande de drogas, tanto catecolaminérgicas quanto drogas com efeitos simpatomiméticos, como a fenilefrina, que não é uma catecolamina, mas ela age em receptores alfa-1, produzindo uma vasoconstrição intensa e sendo uma droga muito útil em algumas situações, principalmente anestesia, com hack anestesia, que, principalmente em gestante, que pode, então, evoluir com hipotensão e a ação vasoconstritora pode ser benéfica em algumas situações. Ela é específica para os receptores alfa-1, podendo ter algum grau de atividade em receptores beta-1 também. A sua ação em receptor alfa-1 é tão intensa que a vasoconstrição que ela produz pode causar um estiramento importante de vários receptores carotídeos e aórticos, levando a um gatilho de estimulação parasimpática e de inibição simpática. Pode causar bradicardia intensa e, por isso, a utilização da fenilefrina deve ser sempre acompanhada do preparo ali de uma atropina na seringa para a gente se certificar de um atendimento rápido caso surja uma bradicardia em decorrência dessa vasoconstrição alfa-1 dependente. A norepinefrina também tem uma ação alfa-1 extremamente significativa, só que ela não é específica, ela age em alfa-2 também. E essa ação em alfa-2, além de causar também vasoconstrição pela ação em alfa-2 pós-sináptica, causa inibição da liberação de mais noradrenalina endógena nas terminações simpáticas pós-sinápticas, né? Então, existe uma ação alfa-1, alfa-2 e também um pouco de ação em beta-1, levando a um aumento da frequência cardíaca e da força de contração. Mas, dependendo da dose, da velocidade de infusão, da velocidade de início da administração da noradrenalina, o efeito alfa-1 pode ser tão intenso que, mesmo tendo uma ação beta, a noradrenalina também pode causar a bradicardia por um efeito em barorreceptores semelhante à da fenilefrina. A epinefrina já tem uma ação um pouquinho menos intensa em alfa-1 e alfa-2 e um pouco mais intensa em beta-1 do que a noradrenalina. Essa resposta vai causar uma vasoconstrição também importante, mas uma maior força e velocidade de contração miocárdica. Mas ela também tem um efeito em beta-2, e dependendo da dose, esse efeito beta-2 pode inibir aquela elevação da pressão arterial que aconteceria em doses equipotentes de norepinefrina. Então, em doses equipotentes, a norepinefrina, por não agir em beta-2, vai causar mais vasoconstrição e aumentar a pressão de maneira mais importante. A epinefrina ou adrenalina, por ação em beta-2, pode causar um aumento do débito cardíaco, mas sem tanto aumento da pressão arterial, dependendo da dose. A efedrina já é uma droga que é simpatomimética, não é catecolamina, porque não tem a estrutura química da catecolamina, e tem ação tanto direta quanto indireta. A sua ação indireta corre por conta do aumento da liberação de catecolamina nos terminais simpáticos, pelas fibras pós-ganglionares nos nervos, nos membros, nos órgãos, onde elas terminam. Então, essa liberação aumentada de catecolamina, de noradrenalina, ela vai induzir a vasoconstrição, mas a efedrina também tem um efeito direto, tanto em alfa, mas mais ainda em receptores beta. E essa resposta em receptor beta faz com que ela não
curse com a bradicardia, que pode acontecer com a fenilefrina ou até o metaraminol, que tem uma ação parecida com a da fenilefrina. Então, ela induz um ataque cardíaco em vez de bradicardia, e o efeito predominante dela, que é o efeito indireto, ele é limitado devido à possibilidade de taquifilaxia se for utilizada em várias doses ou em dose ou infusão, porque os estoques de noradrenalina vão se esgotando e a resposta acaba diminuindo com o tempo. A cada vez que você repete a efedrina, a resposta vai ser menos intensa se ela estiver sendo utilizada de maneira muito demorada. A dopamina a gente já falou, né? Tem a versatilidade de agir nos três receptores, dependendo da velocidade de administração e da dose administrada. A dobutamina é uma droga que tem ação predominantemente em beta-1, ela é específica de beta, mas não é específica de beta-1. Ela age em beta-1 e beta-2, aumenta a força de contração e a frequência cardíaca, mas se você aumenta muito a dose, ela começa a agir muito em beta-2 e aquela pressão que estava começando a normalizar, dependendo se você aumenta muito a dose, ela começa a cair também. Muitas vezes, dependendo da dose da dobutamina que você precisa dar, você precisa associar com um vasoconstritor para compensar essa vasodilatação induzida pelo estímulo em receptor beta-2. O isoproterenol é uma droga que é específica beta também, mas não é específica beta-1, beta-2. Age tanto em beta-1 quanto em beta-2. Ela tem uma grande utilidade por ser específica de beta, de receptores beta, em situações em que há diminuição importante da frequência cardíaca que não responde à utilização dos antimuscarínicos, como a atropina. O paciente faz uma bradicardia importante, você faz a atropina, não resolve, ou então o paciente está com bloqueio atrioventricular importante, ou um bloqueio sinusal importante, e não responde à atropina. Uma das tentativas, antes de você, ou enquanto você prepara o marca-passo, é utilizar o isoproterenol para tentar estimular esse receptor beta, para ver se aumenta a velocidade de deflagração de disparo e a velocidade de condução do estímulo cardíaco. Então, ele foi, por isso, apelidado, o isoproterenol, de marca-passo químico. Mas se você precisar de uma dose muito grande, se prepare para vasodilatação pelo estímulo beta-2. Então, é importante que não seja utilizado durante um tempo muito prolongado, porque em algumas situações pode induzir a taquicardia, mas com acompanhamento de vasodilatação importante com hipotensão. A dexmedetomidina e a clonidina são drogas específicas alfa-2. Elas têm uma ação importante em alfa-2 e, agindo nesses receptores, elas vão ter uma série de respostas. Elas vão agir nos receptores alfa-2 pré-ganglionares, diminuindo a liberação de neurotransmissor nas fendas sinápticas terminais dos neurônios pós-ganglionares, fazendo com que haja diminuição da frequência cardíaca, diminuição da vasoconstrição, mas também em doses muito elevadas, ou se você administra muito rápido, pode induzir ao estímulo de alfa-2 pós-sináptico, dependendo da velocidade de administração. Antes dessa queda de frequência e de pressão, você pode ter ali uma hipertensão momentânea, pelo menos muitas vezes acontece. Então, é importante que a administração seja feita de maneira cuidadosa e, além desses efeitos, essas duas drogas elas são passíveis de passar pela barreira hematoencefálica com ações a nível cerebral, tanto em locos cerúleos, onde, atuando nos receptores alfa-2 ali, vão induzir a diminuição do tônus simpático por diminuição da condução descendente de estímulos simpáticos e também a sedação do paciente. A clonidina, ela tem uma preferência, uma afinidade alfa-2 muito maior do que por alfa-1, na ordem de 1 para 200.
enquanto a dexmedetomidina tem uma seletividade muito superior, 8 vezes superior. Então, enquanto a seletividade alfa-2 alfa-1 é igual, ou alfa-1 alfa-2 é igual a 1 para 200 com a clonidina, é igual a 1 para 1.600 com a dexmedetomidina, o que leva a um risco menor de vasoconstrição com a dexmedetomidina. O fenodopan é uma outra droga que veio para substituir a dopamina, porque ela age nos receptores dopaminérgicos, mas não age nos outros receptores. E por isso ela tem uma ação vasodilatadora que pode ser muito útil em alguns estados hipertensivos. Lembrar sempre que em situação de falência crônica do miocárdio ocorre por hipotensão e ativação simpática um aumento da concentração sérica de catecolaminas, tanto concentração nas fendas sinápticas quanto na circulação pela ativação da suprarrenal e produção e liberação de adrenalina. Lembrando que a noradrenalina ela é liberada na fenda sináptica e logo ou metabolizada pela monoaminoxidase ou pela catecol-metiltransferase, ali ou nos tecidos periféricos ou após a recirculação, mas e uma parte muito grande, cerca de 50%, 60% daquela noradrenalina, ela retorna, atravessa de volta a membrana pré-sináptica para fazer de novo, refazer o estoque de catecolamina nas vesículas pré-sinápticas. Então, aquela noradrenalina ela tem uma ação que é muito rápida, enquanto a adrenalina produzida pela suprarrenal, ela cai na corrente sanguínea e ela vai demorar muito mais tempo agindo, porque ela precisa ser absorvida por órgãos de metabolização, principalmente o fígado, para ser, então, inativada. E ocorre nessas situações de falência miocárdica a redução de receptores beta-1, porque ocorre um aumento intenso da produção de adrenalina, essa adrenalina vai ativar de maneira mais intensa esses receptores beta, e a gente sabe que qualquer receptor que é ativado de maneira intensa e prolongada, ele sofre internalização, ocorre diminuição da população desses receptores que são ativados de maneira por agonistas durante muito tempo e principalmente de maneira prolongada. Mas, curiosamente, ocorre uma elevação dos receptores alfa-1 nessas situações. Em relação à circulação periférica, ocorre vasoconstrição de pele, rins, mesentérico, contração do baço, tudo isso com o objetivo fisiológico de desviar o sangue para órgãos de maior importância, como coração, cérebro, musculatura estriada, isso tudo através do processamento das informações relacionadas a fluxo sanguíneo dos diversos tecidos, que vão ser, em última análise, encaminhadas ao centro vasomotor, onde existem o centro cardioacelerador, o centro cardioinibidor, que vão, então, processar as informações e gerar, então, nos casos de hipotermia, hipoglicemia, hipercarbia e principalmente hipotensão arterial, vão gerar essa ativação do sistema nervoso simpático, induzindo então a produção e liberação de noradrenalina nas fendas sinápticas e de adrenalina pela glândula suprarrenal. O estímulo simpático em vênulas vai direcionar o sangue reservado em território venoso. A gente lembra que 75% da volemia está em território venoso e é um estoque que é utilizado em situações de hipovolemia pela ativação simpática e contração de veias e vênulas. Enquanto as arteríolas, elas sofrendo a ação simpática, a vasoconstrição vai aumentar a resistência vascular periférica, fazendo com que haja aumento da pressão arterial e num cortejo relacionado a essa situação.
Lembrar sempre que os receptores alfa são relacionados com vasoconstrição e os receptores beta e dopaminérgicos a vasodilatação. Em relação a não só a circulação periférica, mas a várias respostas relacionadas a esses receptores, então, a gente lembra que receptores alfa estão sempre relacionados à vasoconstrição, mas os alfa-1 também estão relacionados à midríase e fechamento do esfíncter vesical. A vasoconstrição, obviamente, vai tender a aumentar a resistência vascular periférica, aumento da pressão arterial, e os receptores alfa-2 também têm a ação, além da vasoconstrição, quando estimulados os alfa-2 pós-sinápticos, eles também podem induzir a inibição da produção e liberação de insulina, os receptores alfa-2, e os receptores alfa-2 pré-sinápticos, quando estimulados, eles inibem a liberação de noradrenalina e acetilcolina nas suas respectivas sinapses. Os receptores beta-1 e beta-2 já têm alterações, já têm respostas que não são exatamente contrárias uma à outra, enquanto o receptor beta-1, ele, quando estimulado, ele pode, no coração, aumentar a frequência cardíaca e a força de contração, o tecido adiposo aumenta a lipólise, no aparelho justaglomerular, induz o aumento da produção de renina, que a gente sabe que está relacionado àquele, ao eixo renina-angiotensina-aldosterona, que vai produzir vasoconstrição pela angiotensina e aumento da retenção de água e sódio pela aldosterona. Os receptores beta-2 vão, quando estimulados, vão produzir vasodilatação, broncodilatação, vão aumentar a glicogenólise e vão aumentar a produção de glucagon também. E no tecido uterino produzir relaxamento da musculatura uterina. Em relação à resposta à adrenalina ou noradrenalina, os receptores alfa-1, eles são mais responsivos à noradrenalina do que à adrenalina, enquanto os alfa-2, beta-1 e beta-2 são mais responsíveis à adrenalina. Então, alfa-1 é noradrenalina, embora responda também à adrenalina, mas os demais respondem mais intensamente à adrenalina do que à noradrenalina. Bom, essas são algumas fontes utilizadas para pesquisa, para formulação dessa apresentação e outras. Espero que tenham gostado do conteúdo. Muito obrigado pela companhia e pela confiança. Até a próxima.